Abra suas mãos e diga assim: vem Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Fala comigo, Senhor. Me separa, Senhor, neste mundo tenebroso, ó Deus. Queremos te exaltar, queremos engrandecer o teu nome, Senhor. Vem, Santo Espírito, faz a tua obra em nós, faz a tua obra em nós. Sopra, Espírito, sopra, Espírito Santo, Pai. Aleluia, amém. Glória a Deus. Só Ele é digno de toda glória e de toda honra, amém. Vamos adorar aquele que é digno de toda glória. Rendemos a Ti, ó Deus, toda adoração, todo louvor. Declaramos, ó Deus, que Tu és Senhor deste lugar. Tu és Senhor de nossas vidas, Senhor desta nação. Nós te adoramos porque Tu és digno, Tu és soberano, Rei dos reis. Tu és magnífico. Te exaltamos, Deus. Eleva a tua voz a Ele, que Ele é digno, que Ele é poderoso. Aleluia. Tu és santo, Deus. Tu és magnífico, soberano, Rei dos reis, exaltado, glorioso. Oh, nós te desejamos nesta manhã, nesta noite, Deus. Nós te desejamos. Oh, que a tua graça, Pai, o teu amor nos envolva nesta noite, Deus. E que nós possamos, ó Pai, entrar na sala do trono, Deus. Que nós possamos, ó Pai, te encontrar na sala do trono, Senhor. Declarar que Tu és digno, soberano, exaltado, glorioso, bendito, elevado, lindo, poderoso. Tu és magnífico, Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, a bondade de Deus. Tua doce voz, Tua doce voz que me guia em meio ao fogo da escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo é. Eu vivo na bondade de Deus. Ele é fiel. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo Tu és todo for e no que tem, eu cantarei A bondade de Deus. Vamos começar novamente. Te amo, Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Vamos declarar que Ele é fiel em todo o tempo.
todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, Eu cantarei a bondade de Deus. eu cantarei. Eu cantarei a bondade de Deus. Glorificamos a Ti, Deus. Tu és bom em todo o tempo. Tu és soberano, Pai. Tu és santo, magnífico. Nós nos rendemos a Ti, Deus. Rendemos aos Teus pés, Pai, para reconhecer a Tua bondade, Deus. Toma nossas vidas nesse instante, Senhor. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus, meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui,
nosso dono, Deus. Tu és o nosso dono, papai. Tu és nosso dono, Senhor, maravilhoso. Tu és o Deus da nossa salvação, nosso escudo, a nossa força. Tu és magnífico, Deus. Te amo, Deus, da minha salvação. Não há na terra ou nos céus rei maior que o meu. Te amo, Deus, príncipe da minha paz, Senhor do meu viver. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, Deus, te amo, Deus, da minha salvação. Não há na terra ou nos céus rei maior que o meu. Te amo, Deus, Ele é príncipe da minha paz. E o Senhor, Senhor do meu viver. declara a Ele: Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus. vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero. Esse é o momento que mais quero. a hora de te encontrar. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero. Esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. A hora de te encontrar. A hora de te encontrar. Eu te amo, Eu te amo, eu te amo, ó Deus. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. Aleluia. A hora de te Glórias a ti, Senhor. A hora de te Esperamos um dia, Senhor, te encontrar, Senhor, face a face. Esperamos porque um dia o veremos face a face. Como é bom saber quem
nós servimos, o Deus que nós servimos, um Deus de amor, um Deus que nós podemos abraçar, um Deus que nós podemos nos declarar, um Deus que nós podemos dizer: eu te amo, eu te amo, eu te amo, Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo, Jesus, eu te amo. Glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, glórias ao Teu nome. Obrigada pelo Teu amor, obrigada pela Tua presença. Obrigada pela Tua presença neste lugar. Obrigada, obrigada, porque o Senhor tem olhado para cada um de uma forma tão especial. O Senhor tem cuidado de nós de uma forma tão especial. O Senhor tem vindo ao nosso encontro. O Senhor tem cuidado, o Senhor tem nos abraçado, o Senhor tem nos acolhido. Obrigada. Nós te amamos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? Pode se assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus tem feito grandes coisas neste lugar. Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Por isso nós somos gratos a Deus. Amém? Vamos orar porque nós temos recebido palavras e eu vejo tudo o que está acontecendo aqui nesses dias. Deus está nos preparando, queridos. Deus está preparando esta igreja. Deus tem feito nós retomarmos muitas coisas aqui dentro. É tremendo o que Deus tem feito. E Deus está nos preparando. Nos preparando. Nós fazemos parte de um exército. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós bendizemos o Teu nome. Louvamos-te, agradecendo tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, tudo que o Senhor tem feito neste lugar. Nós clamamos que nesta hora o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que possamos receber diretamente do Teu trono, possamos receber a Tua palavra, possamos receber aquilo que o Senhor tem para entregar para nós nessa noite, trabalhar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Que a Tua palavra penetre nos nossos corações, que a Tua palavra nos transforme nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, eu gostaria que vocês abrissem no livro de Ezequiel, capítulo 47, versículo 1. Deus me trouxe uma palavra esse ano para a rede de jovens, falando sobre maturidade, falando sobre crescimento, que era tempo de crescimento, né? Que esse ano a rede precisava crescer, amadurecer. E quando foi colocada a questão da Campa Dentro, e os pastores estariam ministrando, confesso que eu fui a última a dar o nome para o pastor, mas quando o pastor pediu, né, os nomes para que ele pudesse fazer uma escala, Deus já havia colocado essa palavra no meu coração para a igreja, não só para os jovens. E às vezes a gente é um pouco resistente, né? E a gente fala, deixa eu passar a bola. Tem bastante pastores. Mas Deus quer falar conosco essa noite.
Deus quer trabalhar nas nossas vidas, assim como tem trabalhado na minha vida, assim como tem trabalhado na rede de jovens. E Ezequiel 47, versículo 1, muito conhecido, diz assim: depois disto, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa, ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E ele mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas, que me davam pela cintura. E mediu mais 1000, e já era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E disse-me: viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do ribeiro. E, tendo eu voltado, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto, onde entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornam-se saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar em este ribeiro. Amém? Aqui nós vemos uma passagem, né, muito conhecida, e a primeira coisa que nós vemos aqui é que essas águas, elas saíam do altar. Essas águas, elas brotavam desse altar, brotavam de um lugar, e nós sabemos que este lugar é da onde está a presença de Deus. E aí, trazendo para nós, aqui fala, né, que primeiramente, essas águas, ali ele molhava apenas, né, Ezequiel ali molhava apenas os artelhos. E quando nós olhamos, nós vemos que existe um começo na nossa vida cristã. E nós passamos por processos. Ninguém, quando se converte, já assume uma bagagem espiritual. Leva-se muitos anos. Quando nós começamos, tudo é muito raso, tudo é pouco ainda. Então eu vejo que o início da nossa caminhada é marcado por esse, né, o molhar dos artelhos. Tudo muito pouco ainda, né? É uma experiência inicial. Mas o que eu tenho visto? Muitas vezes, né, essa passagem nos leva a nos aprofundarmos mais naquilo que Deus tem para as nossas vidas, nas direções do Espírito, nos moveres do Espírito. Quando nós falamos de águas, o que nos vem, né, são águas ali do Espírito. Entrarmos nessas águas, e muitas vezes nós estagnamos. Nós começamos uma caminhada com Cristo e nós permanecemos só os artelhos. E o tempo passa, e os anos passam, e nós permanecemos na mesma condição. Quando eu falo mesma condição, queridos, eu não estou falando daqueles que não estão na igreja. Eu estou dizendo aqueles que estão na igreja. Aqueles que estão aqui dentro. E aí nós nos contentamos com isso. E assim o tempo vai passando. E às vezes nós tentamos um pouco mais. E aí nós vemos que no versículo 9 vai falar que essas águas, entrando um pouco mais, elas chegavam nos joelhos. Então nós continuamos
caminhando um pouco mais. Começa um crescimento na dependência, né? Na dependência de Deus. Então, nós que estamos caminhando, estamos indo, são processos. Mas muitas vezes nós paramos nos processos de Deus na nossa vida. Nós paramos. Nós recuamos, nós paralisamos. E nós deixamos de nos aprofundar. E como eu disse, o tempo vai passando. E nós nos contentamos com as poucas coisas. Com as poucas águas. E aí depois no versículo 4 vai dizer que os lombos vai subindo, uma força, uma estabilidade espiritual você vai adquirindo, então você vai crescendo um pouco mais. E depois no versículo 5 vai dizer as águas profundas, né? Realmente é onde nós pretendemos chegar, que é uma vida totalmente na dependência do Espírito. A profundidade espiritual não é alcançada por impulso humano, mas por direção divina. Então, o que acontece? Quando nós olhamos essa passagem, nós vemos os processos para chegarmos no mergulho total. Nós vemos um processo. E sabemos que não existe nada que nós possamos fazer para chegar nisso, se não for numa dependência de Deus, se não for da onde verdadeiramente essas águas nascem, que é do altar. E quando Deus trouxe para mim essa palavra sobre a maturidade espiritual com relação à vida dos jovens e posteriormente com relação à igreja, é porque realmente muitas vezes Satanás tem nos prendido e não tem permitido que esses processos nas nossas vidas, eles aconteçam. A igreja para e nós nos contentamos com o leitinho, com o básico. E o Espírito querendo nos levar às águas mais profundas, às experiências sobrenaturais, experiências de cultos nos momentos dos louvores, experiências que nós tínhamos no passado e que hoje nós não temos mais. E o Espírito começou a dizer, trabalhar no meu coração sobre isso, sobre essa necessidade de nós entrarmos nessas águas decididos a mergulharmos. E é interessante que depois aqui no versículo 6, Ezequiel, ele não permanece nas águas, ele é retirado. E ele é levado à margem, para olhar os frutos daquelas águas. Quais foram os frutos por onde aquelas águas passaram? E eu quero dizer para você hoje que você não é chamado a só receber aqui de domingo. E receber muito e sair daqui bem gordinho de palavra e de unção. Mas é para você receber e para você voltar para a margem, para ver que onde essas águas passam, essas águas curam, essas águas frutificam. E é isso que Deus tem tentado, né, trazer para nós, trabalhar com as nossas vidas. Receba, queridos, entre, mas saia, para que você possa ver o que Deus está fazendo. E muitas vezes os nossos olhos estão fechados e nós não conseguimos ver o agir de Deus. Você consegue entender o que está acontecendo nessa igreja? Vocês conseguem entender o que vai acontecer sábado que vem aqui? Queridos, é algo muito lindo. Nós precisamos voltar à margem. A Igreja Nacional precisa voltar e olhar e ver os frutos. E ver que o nosso trabalho, isso que está sendo plantado hoje, esses dias que estaremos aqui recebendo palavra, é para mergulharmos, não é só para ficar nos artelhos, não é só para ficar nos joelhos, no lombo, mas é para mergulharmos. Para quando nós sairmos à margem, nós vemos os frutos. Nós vemos os frutos, e por onde essas águas passarem, e
E por onde você passar, as pessoas serão curadas, as pessoas serão transformadas. Amém? Nós precisamos nos atentar para o que Deus quer fazer. Nós precisamos dar continuidade neste processo. Deixa eu te falar uma coisa. Satanás não precisa nos tirar da igreja para nos destruir, para trazer a mornidão, para nos matar espiritualmente. Não precisa. Porque muitas vezes nós estamos aqui na igreja, só falta colocar nome na nossa cadeira. Essa cadeira aqui tem nome, é minha, todo domingo eu estou aqui, 7 horas da noite, 9 horas acaba o culto, estou indo embora, acabou. Se der eu vou na célula. Não, precisamos avançar. Cada um aqui de nós, temos algo para dar, para oferecer. Temos mais. Por onde passarmos, as pessoas podem ver Jesus através das nossas vidas. Amém? Satanás tenta impedir este crescimento, intimidando os filhos de Deus. Para ele, é melhor permanecermos na imaturidade, na infantilidade espiritual. Deixa eu te falar uma coisa, uma criança, quando ela sofre danos emocionais na sua infância, esses danos emocionais, e eu acho que vocês devem saber disso, se não tiver uma intervenção de Deus, e até mesmo de um bom profissional, essa criança ela leva consequências para o resto da vida dela. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Na escola, na convivência com outras crianças, na convivência futura com adultos, em tudo. Ela leva as consequências. E nós, é a mesma coisa. Se nós não crescemos, se nós não amadurecemos, nós vamos levar essas consequências. Uma criança que tem esses traumas, ela não consegue desenvolver nada. Ela paralisa. Ela se torna infantilizada. E até quando você conversa com ela, você percebe. Às vezes é um adolescente de 12, 13 anos, mas que tem uma fala, uma conduta de uma criança de 6. E aí você vai ver o histórico, você vê que realmente foi uma criança que sofreu um abuso sexual, uma violência doméstica, enfim. E nós, o que Satanás quer trazer? Marcas nas nossas vidas, traumas nas nossas vidas, para que a gente não prossiga, para que a gente não dê continuidade nesses processos, causando essa imaturidade em nós, e nos paralisando. Porque aí o que Deus quer fazer através de nós, nós travamos e não conseguimos. Quantos aqui, podem dar muito mais do que só o culto de domingo? Podem dar seguimento. E às vezes nós paramos, porque Satanás tem tentado de alguma forma colocar mentiras na nossa mente, no nosso coração. Tem tentado estagnar a nossa vida espiritual, com situações pequenas do dia a dia, com situações pequenas. A Bíblia fala assim que o meu povo, em Oséias fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Nós precisamos ter esse entendimento de quem nós somos, do que nós temos, do que Deus quer fazer através de nós, do que Deus quer fazer nessa igreja, nesta cidade, através desta igreja. Por isso nós estamos sendo preparados. Por isso que nós não podemos parar, mas nós temos que avançar. E nós temos que nessa noite sair daqui certos de que nós vamos estar mergulhando e vamos passar a nado. Mas nós vamos sair dessa água e vamos ver os frutos. E vamos ver os frutos. E aqui a Bíblia fala assim que Ezequiel ele foi conduzido a essas águas. Queridos, nós não estamos sozinhos. Se estamos numa situação difícil, nós temos alguém
Nós temos um Deus que nos conduz a essas águas. Não tente lutar as suas lutas sozinhos. Não, dependa dele. Seja conduzido a essas águas, seja conduzido a esse tempo. Mas vá, não espere. Clame, Senhor, me conduz a isso, porque eu preciso crescer. Eu preciso deixar de ser uma criança, espiritualmente falando, porque o Senhor tem tanto que usar a minha vida. E às vezes nós deixamos que coisas tão pequenas nos parem, queridos. Coisas tão pequenas. Dificuldades. Eu estava essa semana, como eu vi essa semana, Satanás tentando intimidar a minha vida para que eu parasse. E pessoas ao meu redor. E eu achei muito interessante uma situação que aconteceu essa semana, no meu trabalho. Tem uma moça que faz muitos anos que ela trabalha com a gente. E ela está tendo a oportunidade de ser promovida. De estar num cargo melhor. De ganhar um pouco mais, né, ser mais valorizada. E ela estava tão feliz, tão feliz. E o tempo todo, e aí, Kátia, quando? Eu falei, calma, depende de uma outra sair para que você possa assumir. Foi. E ela começou uma campanha no monte lá na igreja dela, glória a Deus. E do nada, essa semana, ela chegou na janela do escritório lá da minha sala e falou assim para mim, chorando. Ela falou assim, viu, pode passar o cargo para outra pessoa, eu não quero mais. Eu olhei, eu estava conversando com uma das meninas, eu olhei e ela chorando. Falei, o que aconteceu? Ela falou, eu não quero mais, pode passar. E virou as costas e saiu. Falei, puxa. Aí eu esperei ela se acalmar, chamei. Falei, o que aconteceu? Algum problema na sua casa? Não. Algum problema aqui? Não. Falei, então o que aconteceu, filha? Ela falou, não sei. Ela falou, eu só tenho vontade de chorar. É uma opressão, uma coisa ruim. E é para eu desistir de tudo. Falei, mas como assim? Você está orando, você está indo no monte. Ela falou, não sei também, só chorava. Aí eu orei por ela, conversei, falei, calma, vai dar tudo certo, né? Nem dei atenção para o pedido dela. E no dia seguinte, ela também não estava muito bem, conversei novamente. Aí quando foi no terceiro dia, ela falou assim, eu falei, olha, né, veja, tem as questões espirituais, mas também às vezes é uma questão hormonal, sei lá, né? Alguma coisa aí estabilizou você, não sei. Vai no médico também, vai no psiquiatra. Não estou falando que você é louca, mas vai no psiquiatra, vai, né, tomar um remedinho, às vezes ajuda. Claro, gente, a gente não pode, né? Tem que todos os... E aí, no terceiro dia, ela chegou, ela falou assim, não preciso de psiquiatra. Eu falei, glória a Deus. Eu falei, então você já caminhou. Ela falou, não, já estou bem. Ela falou, viu, não passa a vaga para ninguém, não. A vaga é minha. Eu falei, amém, glória a Deus. Eu falei, não tenho dúvida que é sua. E aí eu tomei aquela situação, né? Por quê? O diabo estava tentando intimidar, porque é uma mulher que teve um passado muito difícil, onde por muitas vezes foi humilhada, por muitas vezes as pessoas chegaram para ela e falaram que ela não era nada, que ela não tinha nada e que ela não ia prosperar na vida. E hoje ela é conhecedora da palavra. E ela estava querendo abrir mão disso. Vocês estão entendendo? O diabo queria causar uma situação ali, que nem ela entendia o que era, para ela desistir. Para ela abrir mão daquela situação, que para ela seria muito importante. Seria muito importante. Amém? Então nós precisamos nos atentar para isso. Nos atentar, que são coisas pequenas, mas que muitas vezes Satanás vai fazer para que voltemos a molhar apenas os artelhos. Ou seja, vai tentar nos intimidar. E são coisas pequenas. São coisas pequenas. Às vezes é no seu ministério, às vezes é no seu trabalho, às vezes aqui na igreja. Você não se sente importante, não se sente valorizado, acha que não é capaz. Arruma desculpas para exercer algo aqui dentro.
Nós precisamos fazer algo. Eu olho aqui às vezes o coral, eu falo, esse coral tem que triplicar, é uma bênção. Olho para o louvor. De alguma forma nós precisamos dar seguimento nos processos. E amadurecer. E entender o que Deus quer das nossas vidas. E entender como eu posso ser usado. Amém? Segundo, deixa eu abrir aqui. Segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Diz assim, 1:7. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Deus não te deu um espírito de medo. Um espírito que vai fazer com que você se sinta humilhado, fracassado, impotente. Mas o espírito que está na sua vida, o espírito que te convida a entrar nessas águas, a receber mais, a ter mais, a ser mais usado, é esse espírito. É esse espírito que está sobre a minha vida, que está sobre a sua vida e que quer te usar. Ah, mas eu já fui usada há muito tempo atrás, agora eu já estou com uma certa idade. Gente, não tem idade. Nós não nos aposentamos. Esses dias eu estava na assinatura de um convênio lá na prefeitura. Aí eu vi o pastor Antimo chegando, né? O pastor Antimo foi meu pastor um dia. Uma bênção. 83 anos. E ele chegando lá na reunião para fazer parte lá, para assinar. E está aí pregando, ele prega, faz online. Às vezes não consegue sair de casa, mas ele faz online. Glória a Deus! É isso. É a convicção do chamado. É a convicção do que eu tenho. E às vezes por muito menos nós nos acomodamos. Não me responda, mas pensa aí. O que você tem feito para Deus? Quanto você tem feito? Quantas vezes? Aí eu faço. Uma vez por ano eu ajudo lá, quando o pastor faz o evento lá, da janta lá do Natal, eu ajudo lá. Glória a Deus. Mas Deus tem muito mais. Nós precisamos de muito mais. Faça. E sabe quando você vai conseguir entender e fazer isso? Quando você entrar nessas águas. Quando você vê que essas águas curam. Quando você vê que essas águas libertam. Quando você vê que essas águas renovam. Quando você vê que essas águas te posicionam. É isso. Mas eu já fiz muito, faça mais. Não fez muito não. Olha, desde que eu me converti com 17 anos aqui em Botucatu. E desde que eu me converti, eu não me lembro nunca de ter ficado parado. Porque é um desejo no meu coração de fazer para o Senhor. De fazer. Independente da idade. E eu lembro, eu já falei isso para você, gente. A gente pregava lá no Desafio Jovem, eu tinha 18 anos. Fiatinha azul 147. Subia a serra de Botucatu. Alguém, não precisava nem ninguém no volante. Porque a gente ia empurrando ele. Subia a serra empurrando. Não precisava nem. Mas a gente ia, tudo era bênção. E estamos aqui, estamos de pé. Então, algo você sabe. Algo Deus quer fazer. Semana que vem nós vamos ter aqui guerreiros de oração. Guerreiros que guerreia, que faz algo, que faz acontecer. É isso, igreja. Essa igreja tem um chamado. Que no final desses dias aqui do Acampa Dentro, você saia daqui, procure o pastor, procure alguém. O que eu posso fazer? Quero voltar. Eu tenho que fazer. Eu quero mais. Eu quero orar. Eu quero estar aqui nas orações de domingo, de manhã, buscando. Isso é
maturidade espiritual. Isso é crescimento. O espírito de intimidação, que muitas vezes tenta vir contra as nossas vidas, ele tenta atacar os fundamentos. Os fundamentos. Ele ataca, ele tenta atacar o lugar aonde você está alicerçado ou não. E é o tema do nosso acampa dentro. Rocha, alicerçados. Amém? Uma casa construída na rocha, ou uma casa construída na areia. Ele vai tentar minar essa base. É isso que o espírito de intimidação quer. Fazer você recuar, fazer você desistir, fazer você ficar estagnado, paralisado. E aquele sonho que você tinha, e o chamado que o Espírito já falou para você, você para. E você fala o seguinte: eu acho que não é para mim. Pensando bem, eu estou muito atarefado. Pensando bem, né, vamos esperar passar essa fase, a hora que eu estiver mais tranquilo, a hora que eu estiver mais, né, calmo, tiver mais tempo, eu faço. Ou agora eu não posso, porque agora eu tenho crianças pequenas, tenho filhos, agora fica um pouco mais difícil. Agora eu estou num trabalho que está exigindo de mim um pouco mais. Nós damos tantas desculpas. E o diabo faz isso de uma forma, coloca isso para nós de uma forma muito sutil. Tentando de alguma forma nos parar. E olha, uma coisa é certa. Ele não começa destruindo. Ele começa abalando. Foi o que aconteceu com essa moça. Abalando as estruturas dela. Para ela desistir. Porque se ela recuasse dessa vaga, o inimigo ia ficar aqui, ó, na orelha dela, dizendo o seguinte: tá vendo? Você não é capaz mesmo. Tem que continuar aí, nessa vaga aí que você está. Você não tem condições. E aí traz uma depressão e uma destruição. Ele não chega de uma vez. Aos poucos, ele vai abalando, abalando e abalando. Aos poucos. E muitas vezes nós não percebemos. Como eu disse, nós achamos que é coisa do dia a dia, nós achamos que é um tempo. Ah, é um tempo, para mim, acho que agora não dá. Quantas vezes eu não escutei isso, gente? Irmão, você não vai dar segmento, não vai estar com a gente aqui, não vai vir tal. Não, hoje não dá, estou muito cansado, mas eu venho. Estava no ministério, não, uma hora eu volto. E o tempo vai passando. E o tempo vai passando. E aí chega uma hora que você realmente acredita que você não é mais capaz para fazer. E você acredita que estar aqui só aos domingos é o suficiente. E você acredita que nem na célula não precisa ir. E pensando bem, você acredita que nem aqui na igreja precisa, porque agora é online, tudo transmitido. Permanece online. Você acredita nas mentiras. Você acredita. Você consegue entender como que muitas vezes ele nos derruba? Outra coisa, o inimigo, quando ele nos intimida, nós começamos a duvidar da nossa identidade em Cristo. Nós começamos a duvidar de quem nós somos e do que nós podemos. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Minha água está acabando. Eu, pastora Kátia, por muitas e muitas vezes, e ainda hoje tenho que lutar contra isso. Quantas vezes o diabo tenta soprar no meu ouvido, querendo me comparar com outras coisas, com outras pessoas, com outras situações. Quantas vezes? Tem alguém melhor que você? Tem alguém que prega melhor que você? Tem alguém que é mais bênção que você? Tem alguém que
vem mais na igreja que você, que lê a Bíblia mais que você. Queridos, é constante isso. É constante. Oh, querido, Deus abençoe. Muito obrigada. É constante. E pode ser que muitas vezes, se nós não vigiarmos, nós podemos cair. E aí que nós começamos a duvidar quem nós somos. Para que Deus me chamou? Será que realmente Deus me chamou para isso? Será que realmente Deus me chamou para estar aqui? O que será que Deus me chamou? Eu nem sei mais quem eu sou. É tanta coisa no dia a dia, eu nem sei. E aí começa a gerar essas dúvidas. Como eu tenho encontrado pessoas nas ruas que um dia já passaram por aqui e hoje não se reconhecem mais. Não sabem mais quem são. Perderam a identidade. Porque em algum momento deixaram se intimidar. Em algum momento. Quantos que já trabalharam com a gente, até na rede de jovens, e que hoje estão parados. Ah, mas eu já não sou tão jovem assim. Tudo bem, faça outra coisa. Seja pelo menos uma bênção. Sirva pelo menos para orar. Sirva pelo menos para ir orar por alguém. Faça algo. Quantas pessoas estão precisando de oração? Quantas pessoas estão precisando? Essa semana eu estou indo orar por um bebezinho que está lá na UTI, estava entubado. Tiraram, extubaram, mas está correndo risco de entubar novamente. E o desespero da mãe pedindo para orar. Se eu não puder fazer isso, queridos, se eu não puder tirar um tempo da minha vida para orar por alguém, se eu não puder tirar um tempinho que seja para falar de Jesus para alguém, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando agora de mim. O que eu estou fazendo aqui? Se eu não puder ter tempo de orar, de visitar alguém, por mais que eu trabalhe, eu tenho um trabalho intenso, e acho que muitos de vocês aqui também, mas se a gente não tiver um tempo para fazer isso, para que eu sirvo então? Por que eu estou aqui? Tudo isso, né? Nós precisamos começar a nos atentar. Faz-nos sentir, esse espírito de intimidação, faz-nos sentir pequenos diante de determinadas circunstâncias. E muitas vezes diante de determinadas pessoas. Faz-nos sentir que não somos capazes. Não somos capazes de fazer nada, desenvolver nada. Sabe o que mais? Faz com que a gente fique sentadinho nesse banco aí onde você está agora. E não saia dele para nada. Para nada. É esse o trabalho. Foi o que eu disse no começo. O diabo não precisa tirar você daqui. Você pode continuar vindo aqui aos domingos, escutando a palavra. Mas se não houver uma decisão nossa de entrar, de molhar e entrar nesta água, de ser conduzido, de olhar os frutos que essas águas estão trazendo, as transformações, não adianta. Leva-nos a fugir das situações ao invés de enfrentá-las. Quantas vezes nós decidimos deixar quieto, fugir, ao invés de enfrentarmos? Vocês conseguem entender que tudo isso é falta de crescimento em Deus? É falta de um crescimento espiritual? Porque se eu tenho esse entendimento, se eu sou madura para isso, eu vou entender que tudo isso é uma artimanha dele. Eu vou entender que eu posso, com Jesus, enfrentar este espírito.
Que Ele não é eu não sou as coisas negativas. Eu não sou essa pessoa. Por isso que nós precisamos entender isso. Por isso que nós precisamos crescer, amadurecer, compreender. Amém? Vocês estão me entendendo? Será que está dando para entender? E eu digo aqui, né? O espírito de intimidação nos impede de mergulharmos. O espírito de intimidação, ele vai impedir de entrarmos nessas águas. Porque pode ser que você não se sinta capaz, que você não se sinta digno, ou simplesmente que o lugar onde você está hoje está melhor, está tranquilo, está de boa. Um lugar de passividade, um lugar de comodismo. Não preciso fazer mais nada, não preciso fazer muita coisa. Onde eu estou está ótimo. Mas a pergunta é: o que mais você pode fazer? O que mais você pode buscar? O que mais você pode dar? Quando eu vejo aquelas mensagens que a Luísa coloca lá com o João, nas árvores, né? As mensaginhas e tal. E aí, às vezes, você fala assim: ah, mas eu não sei fazer nada na igreja. A hora que você sair da sua zona de conforto, você vai ver que você sabe fazer muita coisa. Vai colocar. Não que a Luísa não saiba fazer, porque a Luísa é uma cozinheira. Aquele dia ela deu, falando aqui da aposentadoria dela, eu falei: meu Deus, como essa mulher sabe fazer um monte de coisa. Mas estou dando um exemplo. Vai lá colocar versículos, palavra. Alguma coisa você consegue. Vai orar. Vai se preparar, guerreiro. Amém? Deus tem muito para derramar nas nossas vidas e neste lugar aqui. Deus tem muitas coisas para fazer em nós e através de nós. Nós precisamos avançar. Nós precisamos mergulhar sem dúvida. Sem dúvida alguma. Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que eu posso fazer? Eu não vou parar, eu não vou me sentir intimidada. Eu vou prosseguir. Porque o Espírito do Senhor está sobre a sua vida. A unção do Senhor está sobre você. Algo você pode fazer. Alguma coisa. Se mexa, se movimente. As águas estão sendo agitadas. As águas estão sendo agitadas. Entre nessas águas. Entre. Para ser curado, para ser restaurado, para se posicionar. Entre, aproveita. É um mover que está acontecendo aqui nessa igreja. Eu estou dizendo específico para nós, viu, queridos? A igreja aqui de Botucatu hoje. Eu senti de colocar para nós. Porque eu fico muito feliz de ver o que Deus está fazendo aqui. E nós precisamos ter uma igreja participativa. Uma igreja madure, que entende os moveres do Espírito, que entende o momento que nós estamos passando. E o momento que eu estou passando aqui, hoje, é um momento que Deus quer me usar, que eu posso fazer algo, que eu posso ser alguém usada, transformada. Alguma coisa eu posso fazer, eu posso me movimentar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, queridos, nós não podemos continuar, né, com essa, vindo só aos domingos e achando que isso é o suficiente, e achando que isso é só isso que Deus tem, e não é, não é. O Senhor tem mais coisas para nós, o Senhor tem grandes coisas, tem promessas para essa igreja, tem promessas para a sua vida. Não se sinta intimidado por nada, nem por ninguém, por nenhuma voz,
ou por nenhuma pessoa. Eu tenho encorajado os jovens. E eu falei para eles assim, sabe, o meu desejo é o dia que eu puder chegar para eles e falar o seguinte, ó, semana que vem é você que prega no culto. E eles falarem assim para mim, amém, sem questionar. É nesse nível. É isso que a gente está trabalhando. Ó, o pastor Mineto deu oportunidade para vocês pregarem domingo aqui no culto. Amém, Kátia, claro. E vão até falar, não, sou eu, não, sou eu, não, eu. É para isso que nós estamos trabalhando. E vocês? Também? Né? Também. Vocês também são pastores. Porque de alguma forma vocês também, muitos aqui, cuidam de alguém. Quem trabalha com você, às vezes lá no seu trabalho, você tem cuidado de uma pessoa. Você tem cuidado de alguém. Faça. Se movimente. Amém? Vamos orar, queridos? Vamos ficar de pé. Tome para a sua vida. Deus não te deu espírito de medo. Não te deu. Isso não vem dele. Não se intimide. Coloque o inimigo para correr. Resista. Hoje pela manhã, quando eu acordei passando tão mal. Falei, meu Deus, o que será que é? Falei, acho que vou ter que ligar para o pastor e falar que eu não... Falei, ai meu Deus. Eu falei, não. Até o meu cachorro, gente. Vocês não têm noção. Até o meu cachorro está passando mal. Até o meu cachorro. E como a gente gosta muito dele, mexe com ele, mexe com a gente, né? Aí a gente já ficou assim, ai tadinho, e agora? Será que a gente leva ele? Eu falei, e agora? Eu tenho que pensar no culto à noite, tenho que pensar nele. Eu falei, ó, faz o seguinte. Eu falei, vou orar por você. Vou orar. Vou cobrir você com sangue. Você vai ter que ficar bom, porque eu não vou ter tempo para levar você em veterinário até a noite. Depois a gente vê o que faz. Certo? Aí acordei, fui lá, já orei, falei, não é possível, não vou passar mal. Em nome de Jesus, estou curada. E guerreando. Glória a Deus, queridos. Fiquei bem. O cachorro saiu de casa, já estava abanando um pouco mais o rabo. Tadinho, tem 11 anos, gente. Mas ele estava bom, viu? Tem 11 anos, mas corpinho de 5. Belezinha. E já estava melhor. Eu falei, glória a Deus. Eu falei, cão. Eu falei, não vem. Não, acho que se pudesse materializar assim, acho que eu ia rolar no chão, assim. Porque eu fico, sabe, gente, eu tenho enfrentado umas lutas e eu sei que é no reino espiritual só. Sabe? Eu falei, não aceito. Contra a minha família. Foi uma semana, até estava falando com o Tiago, né, Tiago, lá no trabalho. Gente, todo mundo doente. Essa semana, teve um dia lá, a Larissa passando mal em casa, meu pai, eu não sabia para quem que eu corria. Se eu ia correndo para meu pai, se eu corria a Larissa. Dava um remédio para ela aqui, voltava para meu pai. Larissa, calma, segura. Não solta nada, espera. Corria lá embaixo. Muita luta a minha sobrinha é internada. Muita luta. Eu falei, vamos orar. O diabo tentando intimidar. Não vai. Posicionamento, é isso, igreja, é isso, levanta, seja ousado, em nome de Jesus. Saia do banco, faça algo, se prontifique, seja ousado por Deus. Nós estamos sendo chamados para uma guerra, estamos em jejum, estamos em oração, a coisa não é brincadeira. O negócio é sério, mas glória a Deus, porque essa igreja voltou ao chamado dela. Voltamos, estamos de pé. Amém? Glória a Deus. Que você decida nessa noite a entrar. Você deu um sinal no reino espiritual. Estou entrando. Vou mergulhar, vou nadar. E depois, eu venho para a margem. E eu vou frutificar.
Vou ver por onde essas águas... Os nossos olhos precisam enxergar isso, amém? Nós precisamos acreditar, né? Olha que interessante. Ezequiel foi levado à margem porque ele precisava ver que por onde essas águas passavam, elas curavam. Porque pode ser que se ele ficasse só lá dentro, ele não ia ter esse entendimento. Nós precisamos acreditar e ver que Deus está fazendo. Os nossos olhos precisam ver que Deus está curando, que Deus está restaurando, está salvando. Precisamos enxergar isso. E se você só receber aqui quietinho, você não vai conseguir ver isso. Nós temos que ser retirados e olhar. Deus está fazendo. Fazendo orações de muitos anos. Quantas orações de muitos e muitos anos que hoje nós estamos colhendo. Quantas coisas na minha vida pessoal, depois de tantos anos, agora que eu estou começando a colher. Porque eu preciso sair e ficar da margem, começar a olhar e ver tudo que Ele está fazendo. Quantas coisas lindas. Amém? Olhe, abra os seus olhos espirituais e veja que você está sendo conduzido por Ele. Amém? Você não está sozinho. E você vai ver os frutos. Os frutos. Você recebe, você frutifica. Você recebe, você consegue enxergar os frutos. Amém? E você está recebendo nesses dias. Semana que vem nós vamos receber também. A nossa cidade vai receber. Não é só a Igreja Nacional aqui não. Nós vamos receber. Isso é um privilégio. O Senhor está nos dando. O Senhor está nos capacitando. O Senhor está nos revestindo para tudo aquilo que Ele tem para fazer em nós e através de nós. Simples assim. Simples assim. Chegou o tempo. Não importa se você está aqui há 20 anos, se você é do louvor há 20 anos, se eu estou com a rede de jovens 26 anos, não importa. Deus tem algo novo. Deus tem algo novo, Deus tem algo tremendo. E quer fazer e está fazendo. As águas estão sendo agitadas. E você precisa se movimentar junto com ela. Impossível. Quando você vai no mar, você vê no que a onda bate. É impossível você ficar sem se movimentar. E é assim que está acontecendo. Amém? Feche os seus olhos. Aleluia, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti. Glórias a Ti. Glórias a Ti, Senhor. Eu te agradeço. Agradeço, Senhor, pela Tua palavra. Agradeço pelo que o Senhor está fazendo aqui, Senhor Deus, nessa igreja. Eu agradeço, Senhor, porque eu creio, Senhor, que o Senhor está nos preparando, o Senhor está nos fortalecendo, o Senhor está nos forjando, o Senhor está nos revestindo para enfrentarmos, Senhor, este espírito que tem vindo contra as nossas vidas, tentando nos derrubar, tentando nos intimidar. O Senhor está nos preparando, o Senhor está nos edificando. Glórias a Ti por isso. E que a Tua palavra, Senhor, entre nos nossos corações e faça uma grande obra, faça uma grande transformação, a ponto de decidirmos entrar nestas águas e não nos conformarmos apenas em molhar os artelhos, os joelhos, os lombos, mas realmente entrarmos de todo o corpo, entrarmos confiantes, entrarmos na dependência do Teu Espírito, em nome de Jesus, entrarmos, Senhor, e sermos preparados para aquilo que o Senhor tem, e através disso, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos, e possamos ver, Pai, as curas, as transformações que podem acontecer em nós, e através de nós, que nós podemos ser usados, que nós podemos avançar sim, e que o Senhor quer tanto nos usar, quer tanto usar as nossas vidas, Senhor Deus,
para essa geração, para essa cidade, Senhor, realmente uma boca profética neste lugar, em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos posicione, em nome de Jesus, nos posicione, Senhor, e que nesta hora o Teu Espírito continue a falar nos nossos corações, continue a nos dar as direções, continue a nos dar coragem para avançarmos, coragem para entendermos os processos que precisamos concluir, Senhor, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Que haja essa maturidade espiritual, esse crescimento para podermos entender tudo que o Senhor está fazendo, tudo que o Senhor está fazendo neste lugar, em nome de Jesus, Senhor. Aleluias, Pai. Amém. Pode.